Então nós vamos começar então a nossa meditação da manhã. Nós encontraremos no livro de 2 de Coríntios, capítulo 12. Segundas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ler o versículo 1 a 10, apenas os primeiros versículos de 1 a 8, de 1 a 6 serão para contextualização, mais ou menos os versículos mesmos estarão baseados a nossa meditação estará baseada entre o 7 e o 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, não serei ignorante. Porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim mesmo vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, em algumas versões diz, para que não me ensoberbecesse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. Deus, Tu és digno de toda honra e todo louvor. Nós queremos um Deus que todas as coisas podem. Um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que faz e nós não temos como contestar. Um Deus que abre porta que o homem não consegue fechar. És-nos aqui, ó Deus tremendo. Assim como estavam os discípulos no tempo de Atos, Pai amado, e eles pediram uma coisa: permita-nos falar da Tua palavra com ousadia. Nesta manhã, clamo a Ti, ó Pai, permita-me falar da Tua palavra com ousadia, para que a Tua palavra penetre os nossos corações e nós possamos sair daqui com uma palavra que não é nova, mas é renovada no nosso coração e no nosso entendimento. Venha, ó Deus tremendo, ser conosco, no nome por amor de Cristo Jesus. Assim nós clamamos e suplicamos. Amém? Amém. Irmãos, nós lemos a palavra de Deus em 2 de Coríntios, capítulo 12. Nós bem sabemos quem é Paulo, a maior parte de nós, se não todos, que Paulo foi um
discípulo de Jesus, foi um seguidor de Jesus, foi um pregador de Jesus, porque ele teve um encontro com o nosso mestre. Estava Paulo a caminho de Damasco para mais uma vez perseguir cristãos. Paulo era na altura Saulo e era perseguidor de cristãos. Paulo foi o elemento primordial para que muitos cristãos tivessem sido mortos naquela altura, tivessem sido presos naquela altura. Este mesmo Paulo é levantado por Jesus. Quando Jesus Cristo tem um encontro com Paulo, ou Paulo tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco e é perguntado: Paulo, por que me persegues? Existiam várias outras pessoas com Paulo, mas essa mensagem foi para Paulo. Então nós acreditamos que nós podemos estar aqui todos juntos, todos reunidos, mas a palavra poderá não ser para um e ser para outro. Naquele dia estavam várias pessoas com Paulo e só Paulo ouviu, porque a mensagem não era para os outros, mas era para Paulo. Paulo saiu dali cego, e tanto que as pessoas tinham medo e pensavam se de fato Paulo estava cego ou a fingir. Então nós estamos a ver aqui, depois de muito tempo, Paulo a pregar para nações. O nosso Deus é bom. E ele diz nos versículos lá em cima, começar pelo versículo 1 do capítulo 12, que ele tinha tido uma visão há 14 anos. E ele explica, porque ele não percebia se essa visão era no espírito ou era em corpo. Ele não percebia, mas ele sabia que, apesar dele não perceber, existia alguém que percebia, e esse alguém não era ele, mas era Deus. Ele contextualiza para nós percebermos depois aquilo que vem lá abaixo, o porquê dele ter recebido um espinho na carne. Então Paulo nos informa e nos faz saber que ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, aonde ouviu palavras que ao homem não eram possíveis, ao homem não era possível pronunciar, mas a Deus, e somente a Deus, porque eram palavras que podiam ser pronunciadas apenas por um santo dos santos. Que esse santo dos santos era o nosso Senhor. E o versículo 7 começa, que é aqui onde nós vamos começar a nossa palavra de hoje. E para que não me ensoberbecesse pela excelência da revelação. Paulo tinha tido uma revelação que homem nenhum naquela altura tinha tido. E se fôssemos nós, provavelmente estávamos a achar que éramos os melhores dos melhores por ter tido uma revelação que ninguém mais havia tido, uma experiência que ninguém mais havia tido. Então Paulo está a dizer para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse vaidoso pela excelência da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Verificando, pesquisando, existem muitas versões para o que podia ser esse espinho na carne de Paulo. Alguns dizem que Paulo estava cego. E esse espinho na carne podia ser a cegueira de Paulo naquela altura. Alguns dizem que Paulo, pelas suas viagens, tinha padecido ou estava a padecer por causa de uma malária. Outros dizem que Paulo estava sendo atormentado pelos demônios, porque ele diz aqui que era um mensageiro de Satanás enviado pelo próprio... Quem enviou esse mensageiro?
Não foi não. Vamos lá, ler novamente. E foi-me dado um espinho, a saber, um mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de me não exaltar. Se isso era para que ele não exaltasse, quem enviou? Não era Satanás, porque Satanás queria que Paulo se exaltasse. Porque Paulo se exaltando, certamente seria a queda de Paulo. Certamente seria a queda de um grande homem neste ministério. Então não foi Satanás que enviou. Nós podemos voltar lá em Jó. Satanás viu meu servo. Enfim. E quem enviou Satanás? Quem deixou Satanás descer para que atormentasse Jó, mas que não tocasse a vida? Foi Deus. Não há coisa que aconteça consigo ou comigo que Deus não tenha conhecimento. Deus tinha conhecimento daquilo que estava a acontecer. Então, foi enviado esse mensageiro de Satanás para que Paulo não se exaltasse por causa da revelação que Paulo tinha tido. Para ele não se soberbecer, para que Paulo pudesse estar dependente, para que Paulo não pensasse que era ele e não quem enviou, que era ele e não quem permitiu-lhe ter a visão, para que Paulo, como nós dissemos na gíria, batesse a bola baixinho, baixinho e percebesse que não era acerca dele, porque o nosso Deus podia ter usado qualquer mas decidiu usar Paulo para que ele pudesse perceber a magnitude das coisas que estão no alto. Não era acerca de Paulo. Era para que Paulo percebesse que ele não era autossuficiente. Que não era acerca das orações. Eu lembro, algumas pessoas dizem que eu devia esquecer, porque algumas pessoas sabem que eu tive um bebê antes do Adler, que esse bebê não viveu. Nós chegamos com ele um dia morrendo no hospital. E quando pegavam no bebê, a médica olhava para mim e elas conversavam como se eu não estivesse lá. Esse bebê está muito mal. E nós lembramos que nós fomos para casa, no dia seguinte nós voltamos. E o bebê tinha tido uma paragem cardíaca. Eu entrei na sala com o meu pai naquela altura e a médica dizia para mim, sem nenhum receio, sem cuidado algum, esse bebê só um milagre pode salvar. E com dor, nós começamos a pedir a Deus para que esse milagre chegasse. Deus, nós estamos aqui por aquele momento todo que nós passamos, que foram os 3 dias na Sagrada. Nós começávamos a orar e pedíamos para que Deus operasse o milagre que aquela médica havia dito que só um milagre podia salvar. Esse milagre não chegou. O milagre para salvar não chegou. E eu lembro que, na altura que vinham trazer a notícia de que o Adriel não havia sobrevivido, estava eu e o Miguel no carro e estávamos a orar. A minha amiga veio, abraçou e eu disse, Deus me desamparou, Deus me abandonou. Por que nós dissemos isso? Porque nós estamos a ver que são constâncias de oração, assim como no versículo 8 diz que acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse. Deus tirou? Não. Paulo orou pela primeira vez, certamente, Senhor, tire esse espinho da minha carne. A dor é muita. A dor é muita. Eu estou a sofrer muito, Senhor, tira. A primeira vez, nada. Porque se para
Paulo orar segunda e a terceira vez, nós acreditamos que Deus não respondeu. Deus podia ter estado calado. Paulo orou pela terceira vez, pela segunda vez. Deus não respondeu. Paulo orou pela terceira vez. Deus não respondeu. Estava eu num óbito pregando para a família e para quem estava lá. E após terminar, veio uma irmã e disse: irmã, eu me revi no teu testemunho. E às vezes nós perguntamos se o que eu fiz, mas por que se eu não pequei? Eu olhei para a irmã e disse: mas eu pequei. Mas eu pequei. E nós estamos a ver aqui que a Paulo não era um pecado, porque por vezes nós associamos alguns sofrimentos, perdas a um pecado, mas nem sempre é sobre pecado. Às vezes mesmo para que o Senhor nos coloque de volta no caminho onde nós devíamos estar e não estamos, ou para que o Senhor não nos perca. Jesus Cristo lá na cruz, ele disse: Senhor, por que me desamparaste? O Senhor havia desamparado? Não. Era na verdade um abandono de Deus? Não era. Paulo estava a sofrer, orando primeira, segunda vez, a terceira, esperando que Deus o respondesse, retirando o espinho na carne, retirando o sofrimento. Mas ainda assim, sabendo o que era Paulo, porque Paulo foi dos maiores pregadores que nós já tivemos em toda a atualidade. Em todo esse tempo, na vida de cristãos, nós ouvimos e temos várias cartas escritas por Paulo, porque Paulo, o sofrimento de Paulo não estava associado a um pecado, não estava associado a alguma coisa que ele havia feito, mas era para que Paulo não se ensoberbecesse, era para que Paulo não se desviasse, era para que Paulo não achasse que aquilo era sobre ele, mas que ele percebesse que aquilo era sobre Deus e não sobre ele. Nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós queremos, mas é aquela que nós precisamos. Voltando, nós oramos. Este bebê não viveu. Mais tarde nós tivemos o Adler. A gravidez já começou com uma complicação. Nós fizemos a ecografia, a médica disse: alguma coisa aqui que não está boa. Mas vão ao sítio X e façam essa ecografia para vermos. Posto lá, nós já estávamos a orar para que aquilo que a médica tinha visto lá não fosse de facto aquilo que estava a acontecer. O médico fez a primeira ecografia e viu, de facto existe aqui alguma coisa, mas vão e voltem depois de 3 dias. Lá estávamos nós a orar, a interceder, porque nós pensamos que nós perdemos um e a próxima seria diferente. Então nós estávamos a interceder para que as coisas fossem diferentes. Voltamos e a resposta havia mudado? Não. A resposta continuava sendo a mesma. Esse bebê tem uma deficiência. Como pais, avós, depois de uma situação já triste, todos ficaram abalados. Mas nós continuamos a interceder, a orar. O tempo foi passando. Não aconteceu no dia, não. Existe a possibilidade de depois dele nascer, não ser assim como está a se ver. Alguns melhoram e são alguns que não melhoram, mas existe a possibilidade de melhorar. Depois do Adler nascer, nós tínhamos que fazer o primeiro exame
com alguns dias de vida, uma coisinha assim, 2,4 kg, depois disso já estavam entre 2,1 kg. A minha mãe chamou-lhe de um frango de 2 kg, que ele era de facto bem pequenino. E nós fomos fazer o exame. Quando eu fui para a mesa e sentei na mesa da doutora, da urologista, a urologista olhou para mim e perguntei: o primeiro filho? Eu disse: não, o primeiro morreu. E ela olhou para mim, colocou a mão na cabeça e suspirou. Eu olhei para minha mãe, a minha mãe olhou para mim e não vai dar certo novamente. Era novamente uma situação que nós havíamos de passar aqui. Apesar de nós termos orado, ela não foi respondida como nós queríamos. A doença não ficou para trás. E nós lutamos com ela até hoje. Então nós percebemos que a resposta de Deus nem sempre é aquela que nós queremos, mas aquela que nós precisamos. Tínhamos orado tanto quanto nós oramos se nós não tivéssemos o Adler naquela situação? Provavelmente não. Deus sabe quem quer alcançar, como quer alcançar, e Deus sabe o porquê dessas situações acontecerem nas nossas vidas. E Paulo estava a viver aquilo, não porque ele havia pecado, mas porque Deus estava a protegê-lo. Quantas vezes nós vimos pessoas receberem a resposta para a sua oração e depois desaparecem? Senhor, eu preciso de um carro. Fervorosamente oramos, clamamos, suplicamos, estamos na igreja, todos os cultos nós estamos, jejum nós estamos, oração nós estamos, mas depois de receber nós não aparecemos mais nem para agradecer e nem para glorificar, mas nós esquecemos que nós temos porque Deus fez. Nós usamos Deus como quem usa uma lâmpada mágica, o desejo faz, depois nós vamos embora. Não foram assim com os leprosos? Quantos voltaram? Foram quantos? Foram 10. E só um voltou. Algumas situações acontecem na nossa vida para proteção contra nós mesmos. Não é ainda proteção contra os outros, é proteção contra nós mesmos, porque Deus sabe o coração que nós temos, e Ele entende que se Ele nos conceder aquilo que nós estamos a pedir, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder, esquecendo-nos daquilo que Ele fez por nós. E nós precisamos entender uma coisa. No versículo 9, ele disse-me: a minha graça te basta. Que esse é o tema para a nossa manhã de hoje. A minha graça te basta. A graça, o favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecíamos, mas Deus fez. Nós não merecíamos ser salvos, mas Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Hoje nós estamos aqui por causa do derramamento de sangue de Cristo na cruz por nós. A graça do Senhor nos basta. Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se possível for Jesus Cristo. Vamos lá em Mateus 26, do 38 ao 39. Mateus 26, do 38 ao 39, ele diz: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante,
prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo estava apavorado, Jesus Cristo estava com a sua alma angustiada, ele estava triste. Mas ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E Paulo percebeu isso, que Senhor, eu queria sim, eu quero que esse sofrimento acabe, que essa dor termine, mas a tua graça, a minha graça, a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós queremos sim ter uma vida calma, mas a verdade é que quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não teremos essa calmaria. Nós não teremos, porque Jesus Cristo sofreu e nós teremos as pedras no nosso caminho. Algumas pedras que nós encontramos no caminho são por nossa teimosia, claramente. Mas outras são porque nós precisamos carregar a nossa cruz. Nós precisamos carregar a nossa cruz. Jesus Cristo, apesar do sofrimento, nós entendemos que o sofrimento não anula o propósito. Amém. Nós vamos sofrer, mas existe um propósito no sofrimento. E apesar de nós sofrermos, esse sofrimento não vai anular o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O propósito do espinho na carne de Paulo era para quê? Para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não se exaltasse. Então, o sofrimento de Paulo tinha um propósito. Não é porque Deus queria simplesmente que Paulo sofresse, mas existia um propósito do sofrimento. O sofrimento não anula o propósito. Nas fraquezas de Paulo, Deus era glorificado, engrandecido. Paulo nos mostra que sente prazer, satisfação nas fraquezas por amor a Deus. Somos capazes de dizer: Deus, se tu fazes, obrigada, se não fizeres, nós agradecemos. Há uma música que eu, quando o Adler era mais pequeno, sempre cantei muito para ele, porque nós fazemos consciencialização ao Adler sobre o estado dele de saúde, sempre. Desde pequenino, eu fui falando com ele acerca daquilo que é o estado dele de saúde. Nunca escondemos uma coisinha. Sempre falamos. E nós cantávamos assim: se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. O silêncio de Deus não quer dizer abandono. E a não resposta àquilo que nós queremos não quer dizer que Deus não nos ama. Mas é exatamente aí que Deus demonstra o nosso amor, o amor dele por nós, não dando a nós tudo aquilo que nós pedimos. Como pais, quem é pai sabe. Quantas vezes é que nossos filhos pedem alguma coisa e nós dizemos não, porque é por amor. É por amor e não para punir simplesmente, mas é por amor. Para criarmos seres que tenham responsabilidade, seres que saibam aquilo que fazer. Então Deus vem nos mostrar que Ele muitas vezes vai nos dizer não, algumas vezes não vai nos responder.
Ele nos ama. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando fraco estou, então forte eu sou. Pedimos e pedimos. E às vezes nem é porque nós pedimos mal, é porque não é para ser. É porque não é para ser. Ainda ontem eu falava com uma prima minha e eu disse, eu acho que se não estivéssemos aqui em Portugal, muitas coisas nós tínhamos alcançado se não fosse a questão de saúde do Adler. Mas depois disse, ou não, porque muitas coisas eu acredito que nós só recebemos pelo Adler. Porque há um propósito. E Deus não desampara os seus, Deus sempre dá as coisas para que outras coisas aconteçam e fluam. Fisicamente, podemos até estar fracos. Fisicamente, podemos achar que não conseguimos suportar. E muitas vezes vão chegar essas situações em que nós vamos dizer, eu não consigo mais. E é exatamente aí que o Senhor entra em ação. Porque onde termina as nossas forças, a força do Senhor nos complementa. A nossa mente de um ser caído pode até não imaginar, podemos não conseguir idealizar uma solução, mas se estivermos sob o comando do Pai, nós sabemos que fortes nós somos. Sofrimento nem sempre é punição, mas moldabilidade. Muitas das vezes nós vamos sofrer porque nós precisamos ser moldados. Não há vaso que passe pela prova sem passar pelo fogo. Todo vaso forte precisa passar pelo fogo. E o fogo é exatamente isso onde nós estamos. Se Deus retirar o fogo, se o oleiro retirar o fogo, esse vaso é frágil. Por isso nós precisamos do fogo. Para que o nosso oleiro, que é Deus, faça de nós um vaso forte. Para poder suportar as adversidades desta vida. Não queremos ser menininhos na fé, sempre a tomar leite. Mas nós precisamos de alimentos sólidos. E nós só conseguiremos esses alimentos sólidos quando nós deixarmos que o agir de Deus na nossa vida se cumpra. Nós somos vasos na mão do oleiro, onde o sofrimento, o fogo, o oleiro é Deus e nós somos o vaso. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu não és, eu sou. Quando tu não tens força, eu sou a tua força. Eu sou teu Deus que te sustenta e em tudo eu sou teu Deus. Que Deus venha e toque a cada um de nós e nos ensine a caminhar sobre as adversidades desta vida e perceber que há um só Deus, aquele que enviou seu Filho. E o Filho, quando subiu, enviaram o Espírito Santo, o Consolador das nossas almas, para que não nos deixasse só e nós pudéssemos caminhar e tivéssemos um intercessor para as nossas vidas. Que Deus venha e ajude-nos. No nome santo e no amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.